obrigado. Francis Rose Barbosa. Então, boa noite a todos, a todas, a todes, né? Parabenizo a organização e o espaço. É muito bom ver, né, como docente da Universidade de São Paulo, né, esse espaço aberto para a gente discutir e falar aquilo que está doendo, mas que até hoje as pessoas fecharam os ouvidos e fecharam as bocas, fecharam os olhos para aquilo que acontece em Gaza, para aquilo que acontece na Palestina. Muitas pessoas, a partir do dia 7 de outubro, a única coisa que sabe falar é como que a situação da Palestina está acontecendo, as reações de violência, mas se esquece que isso é histórico, né? Desde 48, com a Nakba, os palestinos vêm sofrendo paulatinamente, vêm tendo seu território diminuído. Nós estamos falando de violência, nós estamos falando de massacre, nós estamos falando de genocídio. Nós não estamos falando de uma guerra, de um conflito, nós não estamos falando de paridades, de respeito, de pessoas que estão em condições iguais. Nós estamos falando de uma prisão a céu aberto, onde crianças são assassinadas a cada 10 minutos. Nós estamos falando de fósforo branco, que ataca essas crianças. Nós estamos falando de violência contra as mulheres, mulheres essas que não têm nem condições de menstruar na Palestina, porque não têm condições de banho, elas estão atrás de medicações para cortar a sua menstruação, porque elas não podem nem menstruar. Então, nós estamos falando de uma violência cotidiana, né? E eu acho que é o silêncio da Universidade de São Paulo, o silêncio de várias universidades, o silêncio dos sindicatos, o silêncio das associações, querendo distorcer a realidade, é brutal. Então, o meu apelo aqui hoje é para que cada um de vocês sejam essa ponte com a Palestina. Muitas pessoas me procuram, professora, eu não tenho o que fazer, a gente não pode. Pode sim. A nossa rede social ela é cortada. Hoje eu estava vendo os números de que as nossas visualizações acabam sendo mais baixas porque elas não entregam os nossos conteúdos. Muita gente aqui tem vários seguidores, os conteúdos não são entregues. Nós temos uma televisão, né, importante no Brasil, que não dá voz aos palestinos, que não dá escuta aos palestinos. Então, a gente tem um problema de mídia, a gente tem um problema de política, a gente tem um problema de sindicatos, a gente tem um problema de estudantes que não sabem nem o que foi a Nakba de 48. Então, a gente tem um epistemicídio na formação intelectual dos jovens. A gente não tem, nos nossos livros de história, né, no ensino fundamental 1, 2 e no ensino médio, uma formação sobre o que foi a Nakba. Então, está na hora da gente revisitar a história e ter um papel histórico de transformação e fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo na Palestina e que a gente precisa, urgentemente, isso não é para ontem, isso é para antes de ontem, isso é desde 48, que a gente está precisando parar essa violência contra a Palestina. Então, isso é um ato importante que une vozes, que une presenças, né? A gente vai ter mais um ato no domingo na Avenida Paulista. Então, acho que cada um de nós aqui, nós temos um compromisso social com os palestinos. Se a gente começar a ver o jornal, a gente começa a ver algumas cortinas de fumaça. Eu não vou falar sobre elas, mas quem é inteligente já sabe que ontem saiu uma... Prendemos não sei o quê. É engraçado que as pessoas não... Esse Estado de Israel que não conseguiu deter o ataque do Hamas, consegue prender pessoas aqui ligadas a terrorismo. Quer dizer, lá eles não conseguiram, no Brasil eles estão conseguindo. Então, a gente tem que parar com essa mediocridade, com essa violência. Isso é uma grande cortina de fumaça para distrair o povo brasileiro. Então, está na hora da gente realmente se informar, procurar fontes seguras, procurar os livros de história que falam sobre a limpeza étnica, sobre o genocídio palestino, para a gente não ter essa desinformação. Isso é uma grande distração. É só lembrar as 40 crianças decapitadas, né? Aonde foram essas crianças, as 40 crianças? Isso é tudo fake news para quê? Para distrair a informação. A gente está tendo bombardeio cotidiano na faixa de Gaza. Se as pessoas não têm remorso, se as pessoas não conseguem enxergar isso, é porque as pessoas estão desinformadas, é porque elas já perderam a própria misericórdia e o próprio coração. Nós precisamos urgentemente lidar com essa realidade, e é uma realidade que avança, que tenta silenciar vários docentes, vários atentaram sem silenciar,
tentam silenciar as nossas ações, mas acho que é importante, um ato como esse, trazer essa estrutura, né, que cada um de nós podemos fazer a diferença quando se trata da causa palestina. Eu vou encerrar por aqui, deixar um apelo a todos vocês que façam das páginas, das redes sociais, que façam das nossas passeatas, dos nossos eventos, seja no interior de São Paulo, seja na capital, um ato de solidariedade ao povo palestino. Nós estamos falando, gente, de crianças morrendo. Nós estamos falando de crianças morrendo queimadas. Queimadas. É disso que se trata. Nós estamos falando de mulheres morrendo, de mães enterrando seus filhos, e mães que gritam e falam, o meu filho não tinha comido. Então é fácil sorrir, é fácil se alegrar, é fácil ter uma cama, uma comida se os seus filhos estão dormindo, se os seus filhos estão comendo. Então junte-se a nós nesse ato de solidariedade. Muito obrigada. Obrigada, professora Francis Rose.